Presidente da OAB, o Brasil precisa de você. São palavras do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil por ocasião da posse da ministra Carmen Lúcia. Registro recentemente a importante parceria com a Suprema Corte, que acolheu proposta da Ordem dos Advogados do Brasil proibindo doações de empresas às campanhas eleitorais, matriz de tantas ilicitudes que neste momento causam assombro e repugnância à sociedade. Esta providência mostra-se eficaz. Basta observar a presente campanha eleitoral despojada de aparatos caros e extravagantes, que ao invés de informar o eleitor, buscavam muitas vezes iludi-lo e, de quebra, ainda poluíam as nossas cidades. Que tal ouvir ele próprio dizendo isso? Registro recentemente a importante parceria com esta Suprema Corte, que acolheu proposta da Ordem dos Advogados do Brasil, proibindo doações de empresas às campanhas eleitorais, matriz de tantas ilicitudes que, neste momento, causam assombro e repugnância à sociedade. Esta providência mostra-se eficaz. Basta observar a presente campanha eleitoral, despojada de aparatos caros e extravagantes, e que, em vez de informar o eleitor, buscavam, muitas vezes, iludi-lo, e, de quebra, ainda poluíam as nossas cidades. O simplório argumento de que as empresas não votam por serem pessoas jurídicas foi suficiente para zerar em parte os gastos das campanhas eleitorais. Argumentos mais fortes estão na Constituição, esperando serem acionados pela OAB para zerar totalmente os gastos das campanhas eleitorais. Mas outras duas ideias precisam acompanhá-la, construindo o tripé capaz de botar o Brasil em pé através da OAB. O tripé que pode botar o Brasil em pé através da OAB. Aí está ele. Com a conquista do governante sem despesas de campanha, o presidente da OAB conseguiu parte disto, proibindo as empresas, pessoas jurídicas, de doarem um centavo sequer aos partidos ou aos políticos. Foi uma grande conquista, mas a tecnologia nos permite zerar. Não se gastar nada. O político não vai gastar nada. Ele não vai ter que roubar, porque ele não vai gastar nada. E do zero, ninguém rouba. A alforria do Supremo Tribunal Federal é o outro pé do tripé. Vamos explicar daqui a pouco direitinho o que temos que fazer para conseguir a alforria, a liberdade, ele se desgarrar das amarras que o prende ao Poder Executivo e ao Legislativo. Um absurdo, inexplicável no século XXI. Isso é coisa do século XIX, XVIII, XVII, quando o juiz servia unicamente ao rei ou ao imperador. Ele não servia ao povo. Ele era o olho do rei e a longa mão do rei, vigiando todo o império. Governante sem despesas de campanha. Ele depende de um mandado de injunção, que no meio jurídico chamam simplesmente de MI, que a OAB ou uma associação pode impetrar. Conheça o MI clicando nisto aí, mas aqui não vai funcionar, você tem que clicar abaixo do vídeo. Lá está esse HTTPS, você vai lá embaixo do vídeo e clica, porque aqui nele não funciona, mas clicando lá embaixo, você fora do vídeo, você vai conhecer o mandado de injunção. E lute por ele, lute por ele.
O governante sem despesas de campanha, que vai nos dar eleição custo zero, é explicado sucintamente no link abaixo. Também, se você for lá abaixo do vídeo e clicar em cima desse HTTPS aí, você vai ver o mesmo mandado de injunção explicado em um vídeo de forma sucinta. A alforria do Supremo Tribunal Federal pode ser alcançada graças à mutação constitucional jurisdicional. Ora, mutação é coisa da biologia, da medicina, quando na replicagem das células surge um erro, muitas vezes originando uma célula cancerosa, mas trouxeram o termo para o direito. E significa simplesmente, é uma técnica de interpretação jurídica que mantém o texto constitucional inalterado, não mexe no texto, mas passa a interpretá-lo de forma diferente. A mutação constitucional mais popular é a que criou o termo homoafetivo. O homoafetivo, da lavra da desembargadora Maria Berenice Dias, que foi resultante da ADI, Ação de Inconstitucionalidade 4277, provocada pelo Procurador-Geral da República, PGR, e pelo governador Sérgio Cabral, em 5 de maio de 2011. Foi uma obra que ele fez, das muitas que ele fez, que resultou, muitas delas, em prisão. Por causa dessa, ele não foi preso, não. Teve sucesso. Através de tal mutação, interpretou-se o artigo 226, que diz simplesmente, claramente, a união estável é entre homem e mulher, de forma diferente. Eles passaram a interpretar este artigo 226 de forma diferente, passando a lê-lo à luz da nova interpretação como sendo a união estável é entre pessoas, não interessando o sexo. A nova leitura deveu-se à observação do pétreo artigo 1º, inciso 3º, que estabelece respeito inconteste à dignidade da pessoa humana. Ora, quando eu digo que o Joaquim não pode casar com o Manuel, os dois se apaixonaram, mas eu digo que não, você é que besteira, casar homem com homem, dá lobisomem. Ah, mas eu não posso mais dizer isso, porque eu estarei agindo contra a dignidade dos dois. Eu estarei ferindo a dignidade da pessoa humana e também ferindo a Constituição. Portanto, por conta disso, o Manuel pode casar com Joaquim e a Isabela pode casar com Manuela. Mas tem mais coisa protegendo os nossos distintos apaixonados, que é o artigo 3º, inciso 4º, que estabelece a obrigação constitucional de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, idade, raça, cor e sexo e quaisquer outras discriminações. Ora, se eu digo ao Joaquim que ele não pode casar com o Manuel, e se digo a Isabela que não pode casar com a Manuela, eu estou ferindo a Constituição, porque ela diz lá, nesse artigo, que é proibido, é vedado você fazer qualquer distinção, preconceito contra sexo. Ora, eles são seres humanos, antes de mais nada. Portanto, aquele artigo 226 passa a ser lido por conta da mutação constitucional de a união estável entre pessoas, não interessando o sexo. Mas o que podemos arrancar daí para outros tantos benefícios, além de ser só esse benefício de o Joaquim casar com Manuel e a Isabela casar com Manuela? Esta mutação de causar inveja à metamorfose das borboletas abre outras oportunidades de mudanças não menos nobres, através dos recursos da mutação e da analogia. Em aplicando o mesmo princípio, aquele que possibilitou Manuel casar com Joaquim e a Isabela casar com a Manuela, em aplicando o mesmo princípio ao artigo 2º e ao parágrafo único do artigo 101
da Constituição Federal de 1988, o Supremo Tribunal Federal poderá tornar-se 70% oriundo do mundo jurídico e 30% oriundo do mundo político. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é 100% político, o que ficou muito claro quando o Lula, no grampo telefônico, se queixou da covardia e da ingratidão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele nomeou os caras, botou os caras lá, transformou-os em deuses, e eles, ingratos, falaram até em prendê-lo. Que absurdo! O ex-senador cassado Delcídio, que também votou a favor de fazer deuses lá do nosso Olimpo da democracia, o Supremo Tribunal Federal, ele foi um dos que contribuiu para o cara ir para lá, para se tornar um deus. E ele demonstrou em gravação divulgada para todo o Brasil que tinha influência sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, se eu ajudei a botá-los lá, eles têm alguma coisa a ver comigo, eles têm que me dar alguma atenção e vão dar. Diante da mutação que criou o homoafetivo, novamente repito, de causar inveja à metamorfose das borboletas, a mutação ou metamorfose do Supremo Tribunal Federal de político para jurídico é café pequeno, pois da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal adequou à força o não pétreo artigo vagabundo, que pode ser mudado a qualquer instante, o não pétreo artigo 226 aos pétreos artigos 1º e 3º, o Supremo Tribunal Federal pode adequar também à força o não pétreo artigo 101, porcaria lá, parágrafo único. Ele pode, à força, adequar este artigo não pétreo 101 ao pétreo e soberano artigo 2º. Olha aí a analogia, que diz que o Poder Judiciário é independente. Como é que ele é independente se a cabeça dele é nomeada todinha pelo Presidente da República e aceita ou não pelo Senado? Que raio de independência é essa? Desta forma, para cumprir o artigo 2º, que está lá relegado às baratas, só deram atenção, só cumprem o 101, parágrafo único. O 2º não existe para quem está lá no Congresso. O 2º diz que o Poder Judiciário é independente. Basta, então, que o mundo jurídico componha o Supremo Tribunal Federal majoritariamente. Como? O Poder Judiciário nomeia 2 ministros eleitos entre os seus pares. O Ministério Público nomeia 2 ministros eleitos entre os seus pares. A OAB nomeia 3 ministros eleitos entre os seus pares, num total de 7 oriundos do mundo jurídico. Os 4 ministros restantes serão nomeados pelo Presidente da República. Aí ele vai participar lá politicamente, vai dar sua opinião, sim. O Senado também vai dar sua opinião, porém somente com 4, para que eles sejam minoria e o mundo jurídico seja a maioria. Então, os 4 ministros restantes serão nomeados pelo Presidente da República, avalizados pelo Senado, atendendo desta forma ao artigo porcaria lá, que pode ser até mudado, 101, parágrafo único. Observação. A OAB nomeia 3 porque ela é o útero do mundo jurídico brasileiro. Ninguém se torna advogado, juiz, promotor público, defensor público sem ser antes aprovado nas provas da OAB. Isto pode ser reclamado ao próprio Supremo Tribunal Federal pelo presidente da OAB. O próprio STF pode se alforriar. O senador Regufe assim se pronunciou sobre a dependência política do STF. Não me parece correto. É uma anomalia total e completa. Ministro do Supremo Tribunal Federal ser escolhido pela Presidência da República. São palavras do senador Regufe, sentadinho lá na cadeira dele, onde ele representa o povo lá no Senado. Pode confirmar a declaração do ministro Regufe, ouvindo da boca dele,
Não me parece correto, é uma anomalia total e completa, ministro do Supremo Tribunal Federal ser escolhido pela presidência da República. O toma lá da cá dos partidos, isso é uma vergonha sem tamanho. É daí que parte toda a corrupção. É o toma lá da cá. O ministro não é nomeado para ir lá administrar maestrinamente um ministério. Ele vai lá para tirar dinheiro de lá, para si e para o partido. Sabemos disso e eles descaradamente fazem isso, não dando a mínima se a gente está incomodado ou não com isto. Mas o toma lá da cá dos partidos é inconstitucional, ele pode chegar ao fim, graças também ao presidente da OAB, que pode levar a ação pleiteando acabar com isto lá no Supremo Tribunal Federal. O toma lá da cá dos partidos pode ser combatido junto ao Supremo Tribunal Federal através do recurso jurídico da analogia e também através da mutação constitucional jurisdicional. O artigo 14 estabelece ser a soberania popular exercida pelo voto direto. Direto, hein, gente? Direto. Não tem essa história de você eleger deputados, senadores, vereadores com lista fechada. Será inconstitucional se isto acontecer, porque lá no artigo 60, parágrafo 4º, diz claramente, e lá é cláusula pétrea, diz claramente, o voto é direto, é secreto, direto do eleitor no eleito. Então, o artigo 14 estabelece ser a soberania popular exercida pelo voto direto. Direto. Na pessoa e no cargo. Ao se votar e eleger um senador, um deputado, um vereador, está se votando na pessoa para aquele cargo. Em caso, cargo no legislativo. Não se votou neles para o executivo. Assumir cargo no executivo é abdicar do cargo no legislativo, é trair o voto do eleitor. Apesar de o artigo 56 estabelecer que os senadores e deputados eleitos para o legislativo não perdem os cargos eletivos ao aceitarem os postos de ministros e secretários no executivo, por analogia, podem ser considerados traidores do eleitor. Analogia esta a ser feita com a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir o eleito saltar de um partido para o outro sem justa causa, interpretando tal conduta como traição do eleito ao partido e à legenda que o partido lhe conferiu, sem a qual ele não se elegeria. Ora, o eleito trair o partido gera perda de mandato, mas o eleito trair o voto do eleitor não tem qualquer sanção? Tem que ter. Não tem? Tem que ter. Da mesma forma que se interpretou o artigo 226, a união estável é entre homem e mulher, diz lá claramente, de forma diferente, passando a lê-lo à luz da nova interpretação, a união estável é entre pessoas, não interessando o sexo, pode-se interpretar o cumprimento do artigo 56, cumprindo também o artigo 14, não podemos deixar de cumprir qualquer coisa da Constituição. Vai se cumprir, sim, o artigo 14 e o artigo 56. De que forma? Vamos cumprir os dois. Mas pode-se cumprir o 56 simplesmente como obrigatoriedade de nova consulta ao eleitor, dono do voto, que autorizará ou não a recondução do eleito ao cargo eletivo ainda não expirado. Ao sair do cargo que o povo lhe deu para o legislativo, ir para o executivo, ele traiu o voto do eleitor. Ora, tem que sofrer alguma sanção por isso. Então, a sanção será ele só voltar se o eleitor assim consentir. Terá que ser perguntado ao eleitor: você quer o senador de volta lá no Senado?
Você quer o deputado de volta na Câmara dos Deputados? Você quer o vereador de volta? Aí sim, se o povo responder quero, tudo bem, né? Que bom, ele foi lá, fez um bom trabalho, tudo bem. Também se o eleitor disser pé na bunda dele, manda ele embora, vai ter que funcionar assim. Tal medida desestimularia o eleito de trair o voto do seu eleitor. Aplicaria uma sanção, a exemplo da traição do eleito ao partido e à legenda, e dificultaria sobremaneira o toma lá da cá dos partidos. A soberania do cidadão foi devidamente prestigiada e enaltecida pela ministra Carmen Lúcia em seu discurso de posse da presidência da Magna Corte Brasileira, com os seguintes dizeres: principio os meus cumprimentos dirigindo-me ao cidadão brasileiro, princípio e fim do Estado, senhor do poder da sociedade democrática, autoridade suprema sobre todos nós servidores públicos. Se quiser ouvir da boca dela, um cacófato feio, né? Se quiser ouvir da própria ministra, ficou melhor. Principio, pois, meus cumprimentos, dirigindo-me ao cidadão brasileiro, princípio e fim do Estado, senhor do poder da sociedade democrática, autoridade suprema sobre todos nós, servidores públicos, em função do qual se há de labutar cada um dos ocupantes dos cargos estatais. Começo por cumprimentar o cidadão, muito insatisfeito hoje, como estou convencida, todos nós aqui estamos, por não termos o Brasil que queremos, o mundo que achamos que merecemos, mas que é nossa responsabilidade direta colaborar em nossos desempenhos para construir. Cumprimento, portanto, inicialmente, Sua Excelência o povo, querendo que cada cidadão brasileiro se sinta individualmente saudado por mim e por este Supremo Tribunal Federal, em função do qual nós existimos e desempenhamos nossas funções. Especialmente, cumprimento inicialmente o jurisdicionado, aquele que procura o Poder Judiciário na luta pelos seus direitos. Com ele me comprometo, como acho que é o compromisso de todos nós, membros deste Supremo Tribunal, firme e fielmente, estejam certos todos os cidadãos do país, a trabalhar até o limite de nossas forças e de nossa capacidade para que a jurisdição seja devidamente prestada e prestada para todos. Obrigada a todos e excelente noite. Caso outros 5 ministros do Supremo Tribunal Federal tenham pelo cidadão o mesmo apreço e respeito da ministra Carmen, o toma lá da cá dos partidos estará com os seus dias contados, se a OAB interferir como interferiu nas despesas de campanha. Tal pleito pode ser reclamado ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente da OAB. Mas por que levar tais problemas à OAB e não aos políticos? É o seguinte, por mera questão matemática. O senador Caiado de Castro declarou em palestra que ele representa 1,81 do Senado. Pelo mesmo raciocínio, um deputado representa 1,513 dos deputados. Já o presidente da OAB representa 100% da OAB. E dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 6 respondem pela vontade e determinação de todo o Poder Judiciário. Olha só que diferença. Vamos influenciar um único indivíduo e atingimos todos os advogados, a OAB por inteiro. Vamos influenciar 6 e pronto, ganhamos o Poder Judiciário. Governantes sem despesas de campanha, alforria do Supremo Tribunal Federal e fim do toma lá da cá dos partidos, têm ferramentas constitucionais para serem implementados. Carecem, no entanto, da ação de brasileiros patriotas e bem informados.
A democracia não deveria ter um preço. A campanha de deputado federal custa no mínimo 2 milhões de reais. E deputado estadual, quanto custa? 1,5 milhão, 1,2 milhões. Vereador, quanto custa? Em torno de 600 mil reais, 800 mil reais. A urna é um caixa eletrônico. A urna é um caixa eletrônico. Para atender esta nação, basta cumprir a Constituição. Ela é clara logo no início, quando apresenta o seu maior princípio. Todo poder emana do povo. Isto não é nada novo. Desde os anos 30 está valendo, só no papel, infelizmente. Mas, com o povo se envolvendo, mostrando não estar contente com o partido nele mandando, uma solução está procurando. E não dá certo! Eles fazem! O nosso direito! Solução que só o Brasil tem. De Santa Catarina, ela vem. O juiz Carlos Prudêncio a criou. De urna eletrônica a chamou. Em Brusque, ela foi testada pelo TSE, ela foi aprovada. Infelizmente, ninguém notou que ela e o caixa eletrônico são irmãos, que os dois podem dar as mãos, e ela com ele aprender a falar com o eleitor, seja lá onde for, para o eleitor poder saber de quem ele gosta para valer, e valer para o partido aceitar quem o povo indicar. A Constituição quer povo em cima, partido embaixo. A Constituição quer povo em cima, partido embaixo. No Reino Unido, onde cada vez menos gente aparece para votar, o voto eletrônico pode ajudar a superar a apatia das pessoas se puderem votar no toque de um botão, onde houver uma conexão da internet. Mas será tão seguro e acessível quanto votar numa zona eleitoral onde os eleitores depositam pessoalmente sua cédula dentro da urna? Bem, um sistema foi desenvolvido e seus criadores dizem que é tão seguro que um dia todos poderemos votar em eleições governamentais no conforto de nossos lares. Agora, vamos testar a votação online. Vejamos como o sistema funciona. Este console de videogame se conecta ao computador central através da internet. O computador registra a ligação de Emma e de que tipo de aparelho vai votar. Então, envia de volta uma ficha de votação eletrônica. Emma tem que enviar sua identidade e a senha correta antes de poder votar. O sistema verifica se combinam e se Emma não votou ainda. O programa oferece um teclado para cada aparelho. Então aqui Jake pode digitar seu nome e senha. Quando termina, seu voto é codificado e está a caminho para o computador central. Os votos estão começando a chegar. E até agora, o sim está bem na frente. Parece que a vitória é do sim. O resultado final é 43 sim e 6 não. Mas, na prática, ele se compara à segurança testada e garantida da zona eleitoral? Kim tentou enganar o sistema e votar 2 vezes. Ele me disse com educação que eu já tinha votado e não poderia votar de novo. Mas seria possível entrar no sistema e levá-lo à destruição? Potencialmente, se misturar toda a força de todos os computadores do planeta e dedicar algumas semanas para isto, você até poderia decodificar a informação, mas seria a dificuldade de hoje. O nível de segurança se compara de bancos online. O que nossos eleitores em casa acham do sistema? Acho que é uma boa ideia, poupa muito tempo. Não temos que sair de casa, basta sentar e votar no conforto do seu próprio sofá. É demais. O nível de segurança se compara de bancos online. O
presidente do TSE acompanhou de perto os testes da transmissão de dados via satélite em locais de difícil acesso. No mês de julho, visitou esta escola da comunidade do Catalão, no Rio Negro, localizada no estado do Amazonas. É uma das 1.400 comunidades que ficam distantes mais de 3 horas da capital. Espalhadas por cerca de 400 municípios em 3 estados, todas as localidades apuraram e totalizaram os resultados por meio de um computador portátil. A tecnologia permitiu agilidade na computação dos votos. Através destas antenas, as informações são transmitidas para a rede de satélites. Os dados chegam nesta sala do TSE. No centro de monitoramento, os boletins de urna são distribuídos para os tribunais regionais eleitorais. É por meio desses equipamentos que nós podemos colher os boletins de urna dos locais de votação, como aldeias indígenas, como locais de votação em cidades que ficam no meio da floresta amazônica. Sem esses equipamentos, nós não conseguiríamos fechar a eleição ainda dentro do mesmo dia. Precisaria haver um deslocamento das urnas eletrônicas por barco, por helicóptero, até um local onde pudessem ser totalizados os boletins de urna. A urna eletrônica viaja todo o Brasil para alcançar os eleitores e garantir o sucesso do processo eleitoral. São viagens de caminhão, avião, helicóptero, barco e até canoa, em busca de eleitores que vivem distantes das capitais. Para chegar a alguns lugares, a Justiça Eleitoral conta com o apoio da Marinha e da Aeronáutica ou contrata empresas especializadas em transporte. Nós estamos nessa aventura aqui a serviço da Justiça Eleitoral. Nós estamos aqui a serviço da Justiça Eleitoral. Mas se precisarmos de dinheiro para nossas despesas diárias, é só entrar num posto de gasolina e falar com o caixa eletrônico. O difícil é explicar ao caixa eletrônico por que a sua irmã, a urna eletrônica, sofre tanto. A serviço da Justiça Eleitoral. O TSE está pronto para o voto online. E se está pronto, botemos a mão na massa. Um candidato só para botar a cara para fora do partido, muitas vezes ele deixa dentro do partido milhões. Como foi o caso da Marina, a candidata menos cara de 2010, com chance de ganhar a presidência. Ela deixou dentro do partido 30 milhões de reais, que foram obtidos como, gastos como e devolvidos como. Sabemos perfeitamente como todo o mecanismo acontece, porque já não se preocupam mais em esconder. Temos à nossa frente uma verdadeira disputa de cavalos, uma corrida de cavalos, onde há azarões e favoritos. O empreiteiro doa uma importância que atende a todos. É claro que ele aposta mais no favorito e menos nos azarões, mas na certeza de que quem ganhar, seja azarão ou favorito, vai pagar e muito bem o que eles doam. Mas se nós sairmos dessa furada e formos para esta forma de obter o governante que a Constituição nos dá, nos permite, ali no lugar do candidato que está saindo do partido, ele não vai mais sair do partido, ele vai sair da nossa cabeça. Nós iremos à frente da urna eletrônica e diremos a ela do nosso livre-arbítrio quem nós queremos indicar ao partido. Iremos indicar ao partido. Então esse indivíduo chegará no partido não custando coisa nenhuma. Para ter uma ideia do universo que o partido vai poder escolher os seus futuros candidatos, ele vai fazer os candidatos. Os nossos indicados serão transformados em candidatos dentro do partido. E ele vai disputá-los, mas disputá-los dentre aqueles que nós estamos oferecendo ao partido. Só para ter uma ideia no universo que este partido vai encontrar para procurar quem vai aderir a ele, a lei, só no caso dos deputados federais, diz ela que aquele estado que se representa lá no Congresso com 20 deputados, cada partido tem o direito de lançar o dobro, 40. Veja só
uns 30 partidos multiplicado por 40, o enorme universo que vai sair da nossa cabeça primeiro, para depois eles, uma vez transformados em candidatos, eles devolverem ao povo. Mas é melhor ler o que eu escrevi do que tentar dizer isto tudo de cabeça. Vamos ler. A urna eletrônica, sem ensinada, conversará com o eleitor e possibilitará o cumprimento do parágrafo único do artigo 1º da Constituição. O todo poder emana do povo. O que muda? Muda o municiamento do partido. Hoje, o municiamento do partido é feito pela executiva e pelos filiados. A executiva, usando da sua hegemonia, municia a disputa dos cargos a presidente da República, a governadores, a senadores, a prefeitos de cidades importantes e a alguns deputados que serão futuros líderes impostos por esses partidos. Sobra para os filiados gentios, para não dizer gentalha, os que não interessam à executiva. A esta hegemonia partidária, o ministro Aires Brito chama de oligarquia partidária. A sequência inferior faz o todo poder emanar do povo, obedecendo à Constituição, tornando o povo, o eleitor, o municiador de filiados ao partido, que os transformará em candidatos através de um curso de preparo de governantes e os lançará segundo a legislação vigente, como já falamos. Dessa forma, as urnas, como hoje, elas estão nas sessões todas offline. Depois de viajarem de todas as formas possíveis, até em lombo de burro, até em jegue, canoinhas e tudo mais, no ombro de pessoas, elas chegam aos seus destinos todas caladinhas, não falam com ninguém, elas ficam offline o tempo todo, vão offline e voltam offline. Por este processo, elas serão colocadas online, todas elas do mesmo jeito que o caixa eletrônico está online com o centro cérebro do banco, o dono do banco. Então nós ficaremos online com o centro de computação no TSE, aquele centro que vimos funcionando quando o ministro do TSE visitou locais distantes no Brasil. De lá, à velocidade da luz, os resultados chegaram nesse centro de computação que já existe. Uma vez ligadas online, então, quando o indivíduo for votar, como mostramos no slide anterior, simplesmente, ao invés de fluir por aqui dinheiro, negócios, como é com o caixa eletrônico, vai fluir um único elemento: os nomes das pessoas pensadas durante 14 meses. O resultado do pensar do eleitor durante 14 meses, chegando à velocidade da luz no TSE. Após os indicados serem disputados pelos partidos, eles irão fazer um curso aplicado pelo partido que eles escolheram, que terá um currículo básico, onde se ensinará a Constituição Federal, a Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, aulas ministradas por reconhecidas autoridades em finanças, em segurança, em ensino, em saneamento básico, meio ambiente, saúde, em edificações, enfim, em todas as áreas de interesse governamental. O partido será a escola onde a sociedade vai ensinar o governo a governar. Terminado o curso, os partidos promoverão os seus candidatos de forma homogênea e a custo zero para o erário. Esta forma de apresentar os candidatos já é usual. A mídia tem aquele espaço reservado para os candidatos. Isto vai continuar sendo igual, menos numa coisa. Hoje, aquele candidato cujo partido não tem uma representação expressiva na Câmara, lá no Congresso, ele tem o seu tempo reduzido, como foi o caso do Enéas. Ficou famoso por isso, que ele tinha 1 minuto ou 2 para falar e tinha que falar rapidinho. Isso ele fazia de uma forma exímia. Mas nem todos são Enéas. E este processo dará a todos o mesmo tempo para falar na mídia.
desta forma atendendo ao princípio constitucional de jamais discriminar a minoria. E fechando todo o processo, virá a escolha final dentre os indicados. A mesma urna que serviu para indicar, serve agora para eleger de vez. Aí está o término do processo, a eleição definitiva. Para sedimentar a ideia do processo, vamos lembrar que, mais uma vez, que o eleitor terá 14 meses para pensar quem ele vai indicar. Isso vai ter um cronograma. Março, o eleitor indica ao Tribunal Superior Eleitoral e aos tribunais regionais eleitorais de seu livre-arbítrio quem ele quer que concorra na próxima eleição. Em abril, o Tribunal Superior Eleitoral apresenta aos partidos lista dos indicados para filiação, para que os partidos os disputem até o preenchimento das vagas, segundo lei vigente, como eu tentei explicar. Maio, junho, julho e agosto será o período em que o curso de preparo de governantes vai funcionar. Setembro e outubro, os escolhidos transformados em candidatos pelos partidos concorrem aos cargos através da mídia gratuita. Em novembro, a escolha definitiva.